Shalom Adonai, a paz do Senhor, graça e paz, saudações em Cristo Jesus, paz e luz a todos. Aqui quem vos fala, obviamente, por mais uma vez, é seu amigo Evangelista Percy. Queridos, o meu objetivo neste vídeo é desmistificar e jogar por terra algumas falácias e algumas crendices, algumas mentiras ensinadas, infelizmente, no meio cristão evangélico, no que diz respeito ao dízimo, em hebraico, ma'aser. Pois bem, antes de nós adentrarmos, antes de fazermos uma isagoge, uma propedêutica sobre este assunto, eu quero aqui contar algumas experiências ou uma experiência que todo cristão um dia já passou, já vivenciou. Que quando ele chega para congregar em uma igreja, ou quando ele já congrega naquela determinada igreja, e ele quer ou sente por bem de estar assim contribuindo para com aquela igreja, para com aquele ministério, ele tão simplesmente, obviamente, pensa em contribuir financeiramente. Porém, suponhamos que essa pessoa, ela ganhe muito, tem um salário altíssimo, ou seja, um rico ou uma rica, e ela não goste de dar a entender, ou de revelar, ou de divulgar qual é o valor do seu ganho mensal. Mas aí, ela quer ser dizimista, porque dentro do meio cristão evangélico é ensinado que você tem que ser dizimista para você ser abençoado financeiramente, para você prosperar, se não enriquecer. Bom, essa é a teologia da prosperidade pregada hoje. Percebeu? Aí, quando essa pessoa vai dizimar, ela não pode colocar no gasofilácio, e nem muito menos na salva. Não, tem que colocar no envelope. E ainda mais, colocar no envelope, colocar seu nome ali, talvez o seu cargo eclesiástico, que se você tiver, como também você tem que colocar o valor do seu dízimo e o valor da sua oferta. Aí, querendo você ou não, você estará divulgando algo que é particular seu, o quanto você ganha ou deixa de ganhar. Semelhantemente, com uma pessoa que ganha pouco, uma pessoa assalariada, que muitas das vezes se encontra em uma igreja pomposa, em uma igreja luxuosa, em uma igreja onde a teologia da prosperidade é o assunto central, onde ter sucesso na vida financeira é sinônimo de pessoa abençoada por Deus, onde ser uma pessoa rica financeiramente é sinônimo de que a pessoa é obediente e de que ela é uma pessoa agraciada e abençoada por Deus. Aí uma pessoa assalariada, será que ela não tem vergonha ou constrangimento? Não que seja vergonhoso ser assalariado, tá? De modo algum. Todo trabalho e todo salário concordado é um salário digno. Ponto. Mas a pessoa às vezes pode se sentir constrangida, não quer divulgar o quanto ela ganha. E ela é coagida, digamos assim, coagida. A que se ela dizimar, ela tem que colocar no envelope de dízimo e ainda tem que colocar seu nome, como também colocar o valor de dízimo e o valor de oferta. Caso contrário, como se fosse condição sine qua non para você dizimar, você colocar o seu dízimo dentro de um envelope. É complicado. Aí dizem que você não é obrigado a dizimar. Não, você não é obrigado, o dízimo não é obrigatório. Dízimo é voluntário. Ora, se fosse de fato voluntário, dentro desse sistema religioso que temos aí, pessoas que deixassem de dizimar ou que não fossem dizimistas, elas não deveriam sofrer retaliação. E o que nós observamos no meio cristão evangélico não é isso. Porque se um ministro, uma pessoa pertencente ao ministério deixar de dizimar, de um jeito direto ou indireto, ele vai sim sofrer retaliação. Se não, o pastor abrir a boca e dizer que quem não dizima
não tem moral para poder pregar em cima do púlpito, como já escutamos por inúmeras vezes. Compreendeu? Então é apenas um breve raciocínio para nós entendermos a que ponto chegou o meio cristão evangélico. Sem contar que, primeiro, alguns pastores são assalariados. Nada contra ele ser ajudado, ter uma ajuda de custo e ser muito bem mantido pela igreja, caso ele não esteja trabalhando, não tenha condições, ou caso ele tenha que prestar todo o seu tempo para a obra. Nada de errado. Agora, a partir do momento que ele se torna uma pessoa assalariada, paga para estar ali, onde ninguém que é mantenedor da igreja, ou seja, os membros, a membresia, ninguém sabe quem é que predeterminou o valor desse pastorzão, que reunião foi feita, quem é que determinou quanto ele tinha que ganhar por mês, quem é que determina quanto ele ganha, e se quando ele ganha no final do mês, ou no fechamento das contas, se ele pega e vai lá no mural e coloca, ou divulga para todo mundo aqui, ó, esse aqui é o meu salário desse mês, nós gastamos tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo, tanto para aquilo, nós ajudamos tantas pessoas, compramos cestas básicas, pagamos aluguéis de uns, tiramos outros do aluguel. Será que isso é feito? Pense bem. É isso que nós estamos observando dentro do meio cristão evangélico? Quem é que predeterminou o valor do salário desse pastor? Será que a grande maioria dos membros que estão ali sabem que esse pastor recebe um salário? É muito fácil pregar prosperidade quando se está em cima do púlpito, recebendo um dinheiro e um bom salário de pastor, andando de carro talvez até importado, comendo do bom e do melhor, seus filhos frequentando os melhores colégios, sua esposa, primeira dama da igreja, utilizando as melhores roupas, tudo indo maravilhosamente bem. Financeiramente, é claro, porque pastor tem os seus problemas. Mas é muito fácil pregar prosperidade assim. Quando na realidade, quem prega prosperidade tem prosperidade. Sabe-se lá como. Mas quem ouve a pregação da prosperidade ou da teologia da prosperidade, muitas das vezes está passando por uma crise existencial, por uma adversidade, por um deserto, por um vale terrível. E muitas das vezes chega até mesmo a abandonar o barco. Pensa muitas das vezes chutar o pau da barraca. Pensa muitas das vezes desistir de Deus, se não se tornar até mesmo ateu, porque dizima, oferta. Não vou dizer que vai faltar pão na tua mesa, mas que você pode passar por luta, mesmo dizimando e mesmo dando oferta, você pode. Tenho mais de 33 anos de cristão evangélico, sou um evangelista da casa do Senhor. E nesse tempo, eu fui dizimista por um bom tempo, e como dizimista, eu tanto provei a abundância, como também provei o deserto amargo, dando dízimo, sendo fiel no dízimo e nas ofertas, e sendo atuante na obra. Como também, sem ser dizimista, gozei de grande abundância, como também passei por grandes desertos. Moral da história: tudo nessa vida, seja na prosperidade ou seja no deserto, seja no vale ou seja na abundância, na fartura, tudo nessa vida é graça e misericórdia. Graça e misericórdia da parte de Deus. Independente do teu dízimo e da tua oferta, se Deus tiver que te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele tiver que te manter no deserto pelo tempo que for necessário, Ele vai te manter, porque Deus ele tem um propósito, e um bom propósito para absolutamente tudo, inclusive para o deserto, inclusive para as dificuldades, inclusive para os momentos difíceis, como também para os momentos bons e de prosperidade. Porque também podemos ser provados com muita prosperidade, até mesmo com a riqueza. Pois bem, Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim: e se nós somos filhos, repito, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Olha só, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Peraí, se eu sou herdeiro de Deus, sou filho, logo
sou filho e logo sou herdeiro, como também sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo ou de Cristo, ora, então tudo aquilo que pertence a Deus, pertence a mim. Tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para mim e a mim também pertence. É uma questão de lógica. Eu tenho filho. Tudo que eu tenho pertence a esse filho. Não tem para onde correr. Aí eu lhe pergunto, se você é filho, se você é herdeiro de Deus, se você é co-herdeiro com Cristo, se tudo que pertence a Deus pertence a você também, até porque Deus fez para você, para cada um de nós, eu te pergunto, como você pode roubar de Deus aquilo que também é seu? Nunca parou para pensar nisso? Como alguém pode roubar algo de Deus? Como Deus pode ser roubado? E como eu posso roubar aquilo que já é meu, que já me pertence, que Deus fez e criou e deu para mim? Outra falácia. Alguns líderes religiosos abrem a boca dizendo, não, dízimo ele tem que ser devolvido porque ele pertence ao Senhor. Não é dar, não. Dízimo não é dado, é devolvido. Essa é a falácia utilizada pelos líderes religiosos. Isso é uma falácia, é uma mentira. Porque se nós analisarmos as Sagradas Escrituras de Gênesis ao Apocalipse, nós não vamos encontrar o termo devolver dízimo. Jacó devolveu o dízimo ao Senhor, Abraão devolveu o dízimo ao Senhor, Jesus devolveu o dízimo ao Senhor, Paulo devolveu o dízimo ao Senhor. Não, isso não existe na palavra de Deus. Ponto. Se nós analisarmos em Gênesis capítulo 14, nós veremos que Abraão ele não devolveu, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Parafraseando agora as Escrituras, alguns líderes religiosos também são capciosos e se utilizam de indução e sugestão psíquica para tentarem cada vez mais manter no engano algumas pessoas não tão providas de conhecimento. E alguns chegam à beira do ridículo, dizendo que quando Adão estendeu a mão e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão estava tocando no que era de Deus, simbolizando, na opinião desses líderes, simbolizando que Adão estaria tocando no dízimo. Olha que absurdo! Texto sem contexto é pretexto para heresia e incongruência. Não faz o menor sentido. Simples assim. O texto de Gênesis capítulo 3 em momento algum está falando de dízimo, de 10%, de modo algum. Ali era a árvore do conhecimento do bem e do mal e ponto. Outra passagem que eles utilizam para tentar fundamentar dízimo, legitimar dízimo para a igreja dos dias atuais, é dizer que quando Caim e Abel foram ofertar ao Senhor, na realidade Caim, ele deu o dízimo, enquanto que Abel deu uma oferta melhor, ou que foi mais aceita por Deus, ou que foi a única oferta aceita. Ora, primeiro, o texto também sobre Caim e Abel não está falando de dízimo, não cabe dízimo nessa passagem, somente lunático para encontrar ou para vislumbrar dízimo nessa passagem, não existe dízimo nessa passagem. Segundo que, se verdadeiramente Caim deu o dízimo a Deus naquela ocasião, ora, o texto diz que a oferta mais aceita, ou a única oferta aceita, não foi a de Caim, foi a de Abel. Então, nesse caso, o dízimo estaria sendo jogado de escanteio pelo próprio Deus. Então, não faz o menor sentido, não cabe dízimo nessa passagem. A outra passagem, cuja qual eles utilizam para tentarem fundamentar o dízimo, é a seguinte passagem, a passagem de Abraão, em Gênesis capítulo 14, quando o texto de modo bem claro, límpido, cristalino, em alta definição diz que Abraão ele deu o dízimo a Melquisedeque. Vale lembrar que Melquisedeque ele era sumo sacerdote do panteão
cananeu. Portanto, Melquisedeque, ele era ou politeísta ou enoteísta. Isso é mais do que comprovado. Como também, no meu parecer e na minha opinião, Abraão, com seu pai, seus irmãos, adoravam a outros deuses antes de ter um encontro com um Deus único ou com um verdadeiro Deus. Essa é a minha opinião, a opinião de alguns teólogos, e se você discordar, fique super à vontade, porque verdadeiramente no campo teológico existem suas discussões. Mas fato é o seguinte: Abraão deu dízimo, ele não devolveu. E outra, Abraão deu dízimo de espólios e despojos de guerra. Abraão não tirou do seu bolso para poder dar dízimo, não foi na sua fazenda, não foi no seu gado, não foi nos seus pertences para poder dizimar. Abraão simplesmente pegou dos despojos de guerra, o que não era de costume da lei mosaica, que na ocasião de Abraão sequer existia lei mosaica, sequer existia lei de Moisés, sequer Deus havia dado uma lei. E se existia uma lei sobre dízimo, essa lei era totalmente voltada para um costume, uma tradição, uma lei voltada para povos pagãos, povos politeístas. Porque o dízimo nunca foi uma propriedade ou uma exclusividade peculiar dos judeus ou dos hebreus, não. O dízimo tem a sua origem entre povos pagãos e politeístas e enoteístas. Isso é fato. Abraão deu dízimo de espólios e despojos de guerra. E outro detalhe: Abraão, quando dá o dízimo a Melquisedeque, Abraão volta a dar dízimo em outra ocasião. Não temos um texto na Bíblia mostrando Abraão dizimando outra vez. Isso prova que, em primeiro lugar, Abraão não deu dízimo obedecendo a alguma lei existente naquela época. Abraão deu dízimo simplesmente por quê? Porque certamente existia um costume, uma tradição no meio de povos pagãos e politeístas. Porque Melquisedeque, ele era sumo sacerdote e ao mesmo tempo rei, o que era característico de povos pagãos, ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Nada mais além do que isso. Naquela época de Abraão, ainda não havia reino em Israel, ainda não havia uma monarquia, nem mesmo Davi ou Saul existiam. Simples assim. Ainda não havia um sacerdócio da tribo de Levi, só de levitas, só de pertencentes à tribo de Levi. Isso não existia. Abraão deu dízimo por livre e espontânea vontade e só deu uma única vez. Já que os cristãos querem se basear em Abraão e no dízimo de Abraão para dizimarem hoje, eles deveriam apenas dar dízimo uma única vez e, além do mais, não dá por obrigação, e nem por imposição, e nem por coação, e nem por medo, e nem por temor. Darem apenas uma única vez e de livre e espontânea vontade. Pois bem, queridos, falemos agora sobre Jacó. Sabemos nós outros que Jacó fez um voto a Deus dizendo que daria dízimo de tudo. Veja bem, na época de Jacó também não existia ainda aquilo que conhecemos como lei de Moisés, porque é dentro da lei de Moisés que é estabelecido o dízimo. Jacó, ele deu dízimo também por livre e espontânea vontade. Ele não deu dízimo obedecendo um mandamento, ele não deu dízimo obedecendo uma lei, uma tradição, não. Ele deu dízimo por livre e espontânea vontade, por meio de um voto. O que o Senhor Deus Todo-Poderoso fala-nos acerca do voto? Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, está bem claro ali. Deus, ele deixando bem claro que ele não requer e não pede voto de ninguém. Deus, ele não requer voto de ninguém. Mas quando alguém fizer um voto, não deve tardar em cumprir. Porque Deus, ele não se agrada em quem faz voto de tolo. Então fica muito claro que, se nós não vemos Jacó sendo cobrado por Deus, por ele ter deixado de cumprir com seu voto, porque embora ele tendo passado por adversidades, Deus não deixou de o abençoar, então fica bem claro que Jacó de fato dizimou. Porque se Jacó não tivesse dizimado e cumprido com seu voto, Deus isso cobraria dele. Então Jacó, ele dá o dízimo apenas por livre e espontânea vontade. Malaquias capítulo 3, versículo 10.
que é um texto muito utilizado, estou sendo bem resumido, senão esse vídeo vai ficar longo, extremamente prolixo. Malaquias 3,10, que é muito utilizado pelos defensores do dízimo. Primeiro, quem é o remetente? Malaquias, obviamente. Ele está endereçando suas palavras a quem? Ao povo de Israel, como também aos sacerdotes da tribo de Levi, aos sacerdotes do templo, que se encontravam extraviando aquilo que era de Deus. Nada mais além do que isso. Na época de Malaquias, em que Malaquias está dizendo tais palavras no capítulo 3, versículo 10, a igreja sequer existia. Não existia igreja. Jesus Cristo nem tinha vindo ainda a este mundo, a esta terra. Então, como é que eu posso pegar esse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e utilizá-lo com aplicabilidade para a igreja? Não faz o menor sentido. É uma forçação de barra das mais estapafúrdias, das mais grotescas, das mais forçosas que existem. Então, o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, não tem qualquer aplicabilidade para a igreja. A igreja não existia, o texto não é endereçado para a igreja, o texto é endereçado única e exclusivamente para o povo de Israel e para os sacerdotes que se encontravam extraviando aquilo que era de Deus. Nada mais além do que isso. Outro detalhe, se utilizam também de Mateus capítulo 23, versículo 23. Em primeiro lugar, estou sendo bem resumido, todos já conhecem a passagem de Mateus capítulo 23, versículo 23. Em primeiro lugar, Jesus Cristo em Mateus capítulo 23, versículo 23, está se dirigindo a quem? Aos escribas e aos fariseus. Porque os escribas e fariseus, eles davam dízimo de tudo. Davam dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Mas eles se esqueciam do principal da lei, que era o amor, a justiça, a misericórdia, a caridade. E é a eles que Jesus Cristo está se dirigindo, a eles que Jesus Cristo está empregando as suas palavras, é a eles que Jesus Cristo está exortando, e é para eles que Jesus Cristo diz: deveis fazer isso e não omitir aquilo. Porque Jesus Cristo ele viveu no Antigo Testamento. O Novo Testamento tem o seu início do madeiro, da cruz do Calvário em diante. Jesus no Antigo Testamento, como judeu, se dirigindo a judeus, a escribas e fariseus, mandou que eles dizimassem. Por quê? Jesus Cristo estava obedecendo e corroborando para com a lei de Moisés. Me mostre, por gentileza, Jesus Cristo ou um dos apóstolos ensinando algum cristão da igreja sob nova aliança a darem dízimo. Mostre-me nas Sagradas Escrituras, por gentileza, agora, Jesus Cristo ou um dos apóstolos cobrando o dízimo da igreja, cobrando o dízimo de algum cristão, ensinando alguém a dizimar. Mostre-me no período sob a nova aliança a igreja dizimando. Mostre-me, isso não existe nas Sagradas Escrituras. Mostre-me, por gentileza, algum cristão se dirigindo ao templo de Jerusalém após a morte de Jesus Cristo, no período entre a morte de Jesus e a destruição do templo de Jerusalém. Me mostra algum cristão dando dízimo nesse período? Entre a morte de Jesus e entre a destruição do templo de Jerusalém? Tem? Não, não tem. Absolutamente não tem. Simples assim. Como é que eu vou poder me valer de textos isolados para tentar legitimar algo que não tem qualquer aplicabilidade para mim, para nós outros hoje, que somos igreja e estamos debaixo de uma nova aliança? Dízimo era dado no templo de Jerusalém. Era referente aos levitas, aos sacerdotes, como também era referente às viúvas e aos órfãos. É uma questão de lógica. Não tem para onde correr. Para terminar, queridos, segunda epístola do apóstolo São Paulo, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo aquilo que propôs em seu coração. Aí, alguns utilizam o seguinte argumento. Espera aí, então eu posso propor no meu coração dar o dízimo. Sim, você pode. Só que cada um dar segundo aquilo que propôs em seu coração, não é dar dízimo. Porque o dízimo não é o seu coração que está propondo isto.
Quem propôs o dízimo foi a lei. Não é simplesmente o seu coração. Quando o texto diz, cada um dê aquilo que propor o seu coração, significa que o dar é livre. Você é que pré-estabelece e que estipula o valor. Pode ser 10, 20, 30, 40%, 5%, 3%. Compreendeu? Então, dar dízimo não é dar simplesmente segundo aquilo que propôs o seu coração. Dar dízimo é dar aquilo que a lei propôs. Compreendeu? Queridos, eu termino esse vídeo, esse breve comentário. Não quero aqui desabonar ninguém. Simplesmente eu quero dizer a você que é um dizimista. Permaneça dizimando. Não deixe de ajudar a sua igreja, de manter e de ser um mantenedor na sua igreja. Porque, independente de ser obrigatório ou não, porque não é obrigatório, todavia, é de suma importância que você contribua e contribua com amor, com vontade, em uma obra séria, em um ministério sério, que tenha como objetivo central socorrer vidas nas suas maiores necessidades. Em um ministério assim, qualquer um tem gosto, prazer, gana, vontade, anelo, afinco de dar o seu melhor naquela obra. Tá bom, querido? Agora, o objetivo desse vídeo, desse breve comentário, é tão simplesmente desmistificar o dízimo como sendo um dever, uma obrigação ou uma responsabilidade. Tá bom? Shalom!